O mergulho começou como qualquer outro, até que o mar se abriu e uma baleia colossal o engoliu por inteiro. Dentro da escuridão viva, ele descobriu algo impossível. Mas o que ele viu lá dentro? Como sobreviveu? E por que a baleia o deixou sair? O amanhecer tingia o horizonte de cobre quando Lucas Arantes, biólogo marinho e documentarista, ajustou a máscara de mergulho. O motor do barco ronronava baixo e o som do mar batendo no casco parecia um aviso. Fazia anos que ele estudava o comportamento das baleias na costa da Patagônia, mas aquele dia era diferente. Uma última expedição antes de encerrar o projeto. No convés, Maia, sua parceira de pesquisa e amiga de longa data, observava em silêncio. Desde o acidente de 2 anos antes, quando o irmão de Lucas desaparecera em uma tempestade no mesmo mar, ela percebia o peso que ele carregava. A forma como cada mergulho era também uma tentativa de redenção. "Está tudo certo lá embaixo?" perguntou ela pelo rádio, a voz tensa. "Tudo. Se eu ficar em silêncio, é porque encontrei algo grande." Ele sorriu, tentando disfarçar o medo que vinha junto com a coragem. Quando mergulhou, o mundo se transformou em azul profundo. Cardumes passavam em flashes prateados e o eco distante das baleias soava como um canto ancestral. Lucas sentiu a paz que sempre o fazia esquecer o resto do mundo. Mas algo interrompeu o equilíbrio. Um som grave, quase um rugido submerso, fez a água vibrar em torno dele. Antes que pudesse reagir, uma sombra colossal deslizou sobre sua cabeça. Uma baleia jubarte, enorme, majestosa e mais próxima do que qualquer uma jamais chegara. O animal se moveu de repente e Lucas sentiu uma força irresistível puxando-o para a escuridão. O mar o engoliu inteiro num único movimento e o rádio no barco ficou mudo. Maia ficou paralisada, o fone ainda colado ao ouvido. "Lucas, responde", sussurrou. O único som que veio do mar foi o das ondas batendo contra o casco. O mundo dentro da baleia era uma prisão pulsante. Lucas abriu os olhos, mas não havia luz, nem horizonte. Apenas um espaço opressivo, cheio de sons abafados e o gosto salgado da própria respiração. O primeiro instinto foi negar o que estava acontecendo. Ele apertou o peito tentando controlar o pânico. A mente gritava, "Isso é impossível!" Mas o corpo sabia. Cada vibração, cada movimento lento em torno dele denunciava que estava dentro de algo vivo, imenso e poderoso. Ele acendeu a lanterna acoplada à câmera. O feixe de luz revelou fileiras de placas fibrosas e uma língua rosada do tamanho de um barco pequeno. O coração dele disparou. Meu Deus, é mesmo uma baleia. O ar das garrafas era limitado e ele sabia que precisava economizar. Tentou nadar para trás, mas o espaço se estreitava conforme o animal se movia. Uma parede quente e úmida o empurrou de volta. Lucas respirou fundo. "Pensa, pensa", sussurrou para si mesmo, a voz abafada pela máscara. O medo ameaçava se transformar em desespero, e ele sabia que esse seria o seu fim se deixasse o pânico vencer. No barco, Maia caminhava de um lado para o outro. O som do rádio era um chiado constante. "Ele estava bem há 2 minutos", disse, tentando manter a voz firme. "Pode ter subido por outro ponto", sugeriu Tomás, o técnico de som, mas ela balançou a cabeça. "Eu o conheço. Se tivesse subido, já teria me chamado." Ela olhou para o mar. O horizonte estava calmo demais. De repente, algo enorme rompeu a superfície a 100 metros dali. Uma cauda, alta e pesada, mergulhando outra vez. "É a mesma baleia!" gritou Maia. "Eu a vi pelo drone mais cedo." O sangue lhe gelou. Ela sabia que as jubartes não atacavam humanos. Mas e se algo estivesse errado? Doença? Estresse? Um comportamento novo, ainda não registrado? Maia agarrou o rádio. "Base costeira. Aqui é o navio Aurora IV. Temos um mergulhador desaparecido." Repetindo, "Um mergulhador engolido por uma baleia." A voz do outro lado veio hesitante, quase incrédula. "Confirma. Engolido. Sim, confirmado. Precisamos de instruções." A resposta demorou. Quando veio, era um golpe.
Não há protocolo para isso. Tentem manter contato visual com o animal. A equipe de resgate está a caminho. Maia sentiu as pernas fraquejarem. Não há protocolo. Lá embaixo, Lucas começava a sentir o ar rarear. O visor do tanque piscava. 30% restante. Cada respiração soava como um trovão dentro do capacete. Ele encostou a mão na parede interna da boca da baleia. Era quente e viva, pulsando com o ritmo do coração do animal. Você não quis me matar, quis? Pensou alto como se falasse com a criatura. Não havia resposta. Só o movimento lento e o som distante do oceano ecoando através da carne viva. Tentou empurrar o que parecia ser a língua, mas ela se moveu para cima, pressionando-o contra o teto da boca. O corpo dele tremeu. Não, não, por favor, murmurou enquanto sentia a pressão aumentar. A câmera vibrou e a luz vacilou. Ele viu pontos luminosos, pequenas criaturas bioluminescentes grudadas nas paredes. Pareciam estrelas presas na carne. Lucas se deteve por um instante, atônito. Pequenos peixes minúsculos, reluzentes, nadavam em pares. Aquilo não fazia sentido. Espécies como aquelas estavam extintas havia décadas. Ele levantou a câmera e filmou, mesmo com as mãos trêmulas. Ninguém vai acreditar nisso, mas a beleza logo deu lugar à urgência. O ar estava acabando. Você precisa abrir a boca, grandona, sussurrou. Começou a bater com a lanterna nas placas de barbas, tentando provocar uma reação. Nada. Então, usou o tubo de alumínio da câmera como alavanca, empurrando, chutando, gritando contra a água. A baleia tremeu e o som grave de um gemido percorreu todo o corpo do animal. Um trovão que fez o peito dele vibrar. Por um segundo, o chão sob ele se moveu. O corpo do animal começou a virar. Lucas percebeu o deslocamento da água e se preparou. A língua da baleia se retraiu e uma corrente o puxou com força. Mas a boca não se abriu. Ainda não. Ele bateu de novo, mais forte. Vamos! Solta! E como se a criatura o tivesse entendido, um jorro de bolhas e luz o envolveu. A boca começou a se abrir, devagar, e uma lufada de corrente o empurrou para frente. No convés, Maia viu o movimento na água. Está abrindo a boca! Gritou. Talvez ela esteja se alimentando, alertou Tomás. Ou libertando ele. O tempo parou. Ela ordenou que o barco se aproximasse lentamente. Preparem o gancho de resgate. Ninguém respirava. A superfície parecia borbulhar e uma espuma branca se ergueu. Depois, silêncio. Nada emergiu. Droga! Maia bateu no corrimão, o coração acelerado. Se ele saiu, está em algum ponto perto. Ela pegou os binóculos varrendo o mar. Ondas, sol, reflexos, nenhum sinal. O que você vai fazer? Perguntou Tomás. O que for preciso. Ela respirou fundo, olhou para o céu e murmurou. Me ouve, Lucas. Se estiver vivo, segura firme. Dentro da baleia, Lucas já sentia a tontura chegar. O ar acabara. As bordas da visão escureciam. A corrente o puxava para frente, cada vez mais rápido. De repente, um brilho, luz. Ele esticou a mão, mas a força da água o girou. As bolhas explodiam ao redor. E então, o clarão final. Ele foi cuspido. O corpo emergiu entre as ondas, arfando, tossindo, gritando por ar. Mas o mar era vasto e vazio. Nenhum barco à vista. O alívio imediato deu lugar ao terror. Sozinho, exausto e perdido, ele girou sobre si mesmo, gritando o nome da amiga. Maia! O vento devolveu apenas o som das ondas. O sol já começava a descer e o mar, agora dourado, parecia um deserto líquido. Lucas tentou nadar, mas os músculos não respondiam direito. Cada movimento parecia pesar toneladas. Não agora, sussurrou flutuando de costas. O céu acima parecia infinito e cruel. No Aurora Quarto, Maia fitava o horizonte. Um ponto escuro piscava ao longe. Lá! Gritou. O capitão olhou na direção. Pode ser só um tronco. Não é, disse ela com uma certeza que vinha do coração. Sem esperar permissão, empurrou o acelerador. O barco saltou sobre as ondas, cortando a água em linha reta. O vento batia em seu rosto salgado e cortante. O coração dela martelava no peito. Que seja ele. Por favor, que seja ele. O ponto escuro na água crescia. Primeiro uma silhueta, depois uma forma humana. É ele! Gritou, a voz embargada.
É o Lucas! O capitão ordenou que jogassem o colete salva-vidas. O objeto laranja voou, caindo a poucos metros do corpo imóvel. Por um segundo, o silêncio dominou o convés. E então, um leve movimento. O braço de Lucas ergueu-se, fraco, agarrando o colete. Ele está vivo! Alguém gritou. Maia não esperou. Mergulhou no mar sem hesitar, ignorando os protestos atrás dela. A água estava fria, densa, pesada. Cada braçada parecia um duelo contra o próprio tempo. Quando chegou até ele, segurou-o pelos ombros e o corpo dele cedeu em seus braços. Lucas, sou eu, aguenta. Ele tentou responder, mas só um som rouco escapou. Os lábios estavam azulados e os olhos abriam e fechavam como se lutassem contra o escuro. A equipe lançou cordas e ajudou os dois a subirem de volta ao barco. Lucas desabou no convés, tossindo água salgada, enquanto Maia se ajoelhava ao lado dele. Respira, por favor, sussurrou. De repente, ele abriu os olhos, ainda ofegante, e murmurou algo que ninguém conseguiu entender. Maia se inclinou mais perto. O que foi? Lá dentro, ele disse, a voz falhando. Havia luz, vida, coisas que não deviam existir. Maia piscou sem compreender. Como assim, Lucas? Eu vi criaturas. Ele tossiu. Elas estavam vivas, dentro dela. Antes que ela pudesse perguntar mais, o mar começou a borbulhar ao lado do barco. Um som grave, profundo, ecoou das profundezas. O mesmo que ela ouvira antes do sumiço dele. A superfície se partiu com um jorro de espuma e a mesma baleia surgiu, colossal, girando devagar em torno da embarcação. O olhar do animal parecia fixo em Lucas. Maia recuou, o coração acelerado. Capitão, ligue o motor! Mas Lucas, ainda deitado, estendeu a mão trêmula. Espera, ela não quer nos ferir. A baleia ergueu a cabeça, exalando uma nuvem de ar que cobriu o barco com névoa salgada, e por um instante parecia observar. Depois mergulhou de novo, desaparecendo no azul profundo. A noite caiu sobre o mar como um manto espesso. O Aurora IV balançava suavemente, iluminado apenas pelas lanternas do convés. Lucas, envolto em uma manta térmica, recuperava a cor do rosto enquanto revia as imagens de sua câmera subaquática. Maia o observava em silêncio, ainda abalada, não apenas pelo que havia acontecido, mas pelo que ele dissera. Tem certeza do que viu? Ela perguntou com cautela. Espécies vivas dentro da baleia? Lucas levantou os olhos. Havia neles um brilho febril, quase infantil. Eu não só vi, Maia. Eu filmei. Ele ligou o pequeno monitor acoplado à câmera e, por alguns segundos, só se ouviu o som fraco das ondas batendo no casco. Então, as imagens surgiram. Manchas de luz flutuando num espaço orgânico, como vagalumes dentro de um coração. Peixes minúsculos, transparentes, moviam-se em cardumes, refletindo o brilho das bactérias bioluminescentes que cobriam as paredes internas da baleia. Maia levou a mão à boca. Isso não é possível. Essas espécies foram declaradas extintas há mais de 50 anos. Lucas assentiu emocionado. Mas elas estão vivas e não são prisioneiras. Elas coexistem com o animal como se fossem parte dele. É um ecossistema inteiro, escondido dentro de uma criatura viva. O capitão e os outros se aproximaram, hipnotizados pela cena. O silêncio que se instalou não era de medo, mas de reverência. Pela primeira vez, todos perceberam que o que havia acontecido não fora um acidente, fora um encontro. Lucas respirou fundo, olhando para o horizonte. Talvez ela tenha me deixado viver para mostrar isso. Maia sentiu os olhos arderem. Então, o que fazemos agora? Mostramos ao mundo, respondeu ele, mas do jeito certo, não como uma curiosidade, e sim como um lembrete. A natureza ainda guarda segredos que não merecem ser caçados, e sim compreendidos. Meses se passaram desde o incidente. O vídeo de Lucas foi exibido em conferências, universidades e documentários ao redor do mundo. A descoberta, uma simbiose viva entre espécies extintas e uma baleia jubarte, transformou a biologia marinha e reacendeu o debate sobre os mistérios do oceano. Mas para ele, a fama não era o que importava. Certa manhã, Lucas voltou à mesma costa da Patagônia, agora sozinho.
O vento frio trazia o cheiro do sal e o rumor distante das ondas. No alto das falésias, ele observava o mar, aquele mesmo que quase o engolira e, de algum modo, o devolvera diferente. Ele ligou o pequeno gravador que carregava sempre no bolso. Da última vez que ouvira aquele som, estava no ventre da baleia. Um canto grave, longo, como uma oração feita de água. O aparelho captou o eco distante, e lá estava ele novamente. Um cântico profundo, vindo das profundezas. Lucas fechou os olhos. Não havia medo, apenas gratidão. Ele falava sozinho, mas sabia que ela o ouviria, onde quer que estivesse. Obrigado por me mostrar o que o mundo esqueceu. As ondas bateram nas rochas como resposta. No alto do penhasco, Maia se aproximou, o cabelo bagunçado pelo vento. Não consegue ficar longe, não é? Brincou sorrindo. Lucas devolveu o sorriso. Calmo. Depois que você ouve um coração bater debaixo d'água, é impossível fingir que a vida é só o que está na superfície. Eles ficaram ali, lado a lado, observando o mar. Uma linha prateada de espuma se formava ao longe, como se algo gigantesco passasse logo abaixo da superfície. Ela voltou, disse Maia, quase num sussurro. Lucas assentiu. E agora sabemos que nunca esteve realmente longe. O vento soprou mais forte, levando consigo o som do mar e o eco de um canto profundo. Não era um adeus, mas um lembrete de que o oceano guarda histórias que ainda respiram. E por um instante, o mundo pareceu ouvir. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine um cão cavando o jardim noite após noite, o corpo tenso, o olhar fixo em um ponto da terra. De repente, um cheiro estranho toma o ar, e o veterinário, ao se aproximar, empalidece. O que aquele animal estava tentando proteger? O que havia sob o chão que ele tanto guardava? E, acima de tudo, como um simples instinto foi capaz de revelar um segredo que ninguém imaginava existir? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!